Nessa aula você vai aprender termologia. Eu sou o professor Carlos Vainardes e trago nesse vídeo 5 questões de termologia para você estudar. As 3 primeiras eu falo sobre transmissão de calor, nós temos até um cálculo de transmissão. Nas 2 últimas falamos a respeito de dilatação linear. 5 questões de termologia para quem está se preparando para os vestibulares, se preparando para o Enem ou para um concurso público. E lembre-se, quer aprender física? Não é fazendo resumo. Você tem que fazer muitos e muitos exercícios. E eu estou aqui de segunda a segunda trazendo sempre um vídeo com 5 questões resolvidas para você. Hoje é o dia de termologia, vamos ver então essas questões. O céu de Ícaro tem mais poesia que o de Galileu, porque Ícaro, em busca de seus sonhos e querendo ver mais distante, encontrou a morte. Segundo a mitologia grega, ao fugir do labirinto onde vivia o Minotauro, Ícaro utilizou asas artificiais feitas com penas de gaivota e cera de mel de abelhas. Querendo realizar o sonho de voar próximo ao Sol, ignora os conselhos de seu pai e voa demasiado alto, que fez com que a cera que se prendia suas asas derretesse. Que forma de propagação de calor fez com que o Sol derretesse a cera das asas de Ícaro? Então, observe aqui nessa questão, é muito importante lembrar de que a luz e o calor, quando eles partem do Sol, atravessam vasta camada de vácuo para atingir a Terra. Então, vasta região de vácuo. E desse modo, dos 3 processos de transmissão de calor, que é convecção, condução e radiação, 2 deles não são possíveis ocorrer no vácuo, sendo que o único que ocorre no vácuo corresponde à irradiação. Logo, a resposta correta aqui é a letra C. Um antigo, mas eficiente método de se obter água a alguns graus Celsius abaixo da temperatura ambiente é colocá-la dentro de uma moringa feita de barro cozido. Esse material é poroso à água, que atravessa muito lentamente as paredes da moringa e, ao tocá-la, percebe-se que a sua superfície externa está úmida. Com relação a esse processo de resfriamento da água, é correto afirmar. A primeira afirmação diz que o resfriamento da água dentro da moringa ocorre por convecção. É importante aqui lembrar que a temperatura nesse processo praticamente se mantém a mesma. Em um processo de convecção, ele ocorre necessariamente com uma diferença maior de temperatura entre as partes. Logo, a transmissão ocorre por condução, porque a temperatura praticamente se mantém constante durante toda a porção. E, no caso, o calor vai se propagar de molécula para molécula, de dentro para fora da moringa. Então, errado a nossa primeira afirmação. Na segunda, nós temos que a evaporação da água das paredes externas da moringa retira calor da água presente no seu interior. Veja só, nesse processo, então, nós lembramos que está ocorrendo a evaporação. E a evaporação é um processo que ocorre a temperatura ambiente. Então, ao longo desse processo, o que nós temos? As moléculas vão passar, as moléculas da porção de água interna da moringa vão passar a energia, então, de molécula para molécula, até que esse calor chegue nas moléculas que estão fora e presa à superfície da moringa, e essas moléculas que roubaram esse calor, então, elas irão evaporar. Então, nós podemos dizer que a evaporação é um processo que ocorre à temperatura ambiente, e a água precisa roubar, de fato, o calor do ambiente para que ocorra a evaporação. É correto esse item. Observe que o único item correto é o item 2, e a resposta correta, então, é a letra B. Uma barra cilíndrica de ferro de comprimento 1 metro e área de seção transversal 10 a menos 3 metros quadrados, envolvida por um material isolante térmico, interliga 2 reservatórios termicamente isolados R1 e R2, mantidos nas temperaturas de 40 e 20 graus Celsius, respectivamente. Sendo o coeficiente de condução de calor do ferro 80 joules por segundo metro vezes Kelvin, o fluxo constante de calor pela barra é igual a. Então, aqui nós devemos, nessa questão, calcular qual seria o fluxo de calor. Observe que o fluxo de calor é a mesma coisa que o termo potência térmica, por isso que a resposta aqui está em watt. Então, fluxo de calor é o mesmo que potência térmica.
E aqui nós temos a situação, né? Nós temos o reservatório 1, aqui o reservatório 2, o reservatório 1 seria o de 40 graus Celsius, o 2 o de 20 graus Celsius. Nós temos um fluxo de calor, então, constante do reservatório 1 para o reservatório 2. Para calcular esse fluxo, nós consideramos a seguinte equação. Fluxo, representado pela letra grega φ, é a constante, no caso aqui, de permeabilidade térmica, vezes A, vezes ΔT, que é a variação de temperatura, o A seria a área, dividido, nesse caso, pelo comprimento, mas às vezes, quando se trata de uma porta, por exemplo, é a espessura. Observando todos os dados que foram fornecidos, todos estão na unidade correta do Sistema Internacional, mesmo a temperatura estando em 20 e 40 graus Celsius, nós usamos a variação de temperatura, e a variação de Celsius e Kelvin é exatamente a mesma, então não tem problema nenhum utilizar aqui as temperaturas em Celsius, porque nós faremos a diferença. Nesse caso, substituindo, então, nós temos que o fluxo é 80, que corresponde aqui à constante de transmissividade, vezes 10 a menos 3, que seria relativa à área, a temperatura 40 da fonte quente menos 20 da fonte fria, dividido pelo comprimento, nesse caso, que é 1. Observe que esse termo aqui do numerador dividido por 1 não muda absolutamente nada. Nós temos agora aqui que 80 vezes 10 a menos 3, 40 menos 20 é 20. Podemos multiplicar 80 por 20, temos 1.610 a menos 3. E observe que aqui eu só preciso agora, esse 10 a menos 3, eu tenho que contar 3 casas a partir aqui da direita. Então, contando 3 casas, eu vou ter uma vírgula entre 1 e 6. O fluxo é de 1,6 watt. E a resposta correta está aqui na letra A. Um telescópio usa um espelho esférico para a formação de imagens. Quando a temperatura do espelho é de 25 graus Celsius, este possui raio de curvatura 20 metros. Durante o uso do telescópio, a temperatura cai para 5 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do vidro que compõe o espelho é de 1 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, a variação na distância focal do espelho em módulo é. Então, observe que está em módulo aqui, nós não precisamos nem considerar o sinal negativo que seria obtido nessa dilatação, certo? Nesse caso aqui, observe que o raio de curvatura é 20 metros. É muito importante lembrar que a pergunta é a variação que nós vamos ter na distância focal. A distância focal é metade do raio. Então, a distância focal é de 10 metros, e é esse valor que nós temos inicialmente e que devemos considerar, então, como o nosso L0 aqui da equação da dilatação linear, porque a nossa dilatação aqui ela é de comprimento, a distância focal é um comprimento. Então, observe que L0 será a distância focal 10. Substituindo, então, nós temos ΔL, nossa incógnita, L0, que é a distância focal 10, o coeficiente de dilatação desse espelho, 1 vezes 10 a menos 6, está aqui colocado 10 a menos 6, e a temperatura 5 menos 25, só que eu vou considerar tudo aqui em módulo. Então, mesmo sendo negativo, vamos pegar positivo. Olha só, ΔL é 10 vezes 10 menos 6, aqui eu tenho 20. Observe que 10 vezes 20 é 200, e 200 é 2 vezes 10 ao quadrado, que multiplica 10 menos 6. Desse modo, 10 ao quadrado com 10 a menos 6 dá 10 a menos 4. Então, considerando 2 o último algarismo, eu vou contar 4 algarismos atrás da vírgula. Eu tenho 0,0002. 4 algarismos, porque 10 ao quadrado com 10 a menos 6 ficaria 10 a menos 4. Isso está em metros, e as respostas estão em milímetros. Para transformar de metros para milímetros, eu multiplico por 1000. E observe que ΔL, então, é 0,2 milímetros, o que a gente vê na letra A. Um dispositivo térmico tem seu funcionamento baseado no aumento da temperatura do sistema, ou seja, quando a temperatura atinge o valor de 90 graus Celsius, uma barra metálica se dilata, fecha o contato e aciona eletronicamente um sistema de refrigeração. A temperatura ambiente é de 20 graus Celsius. A barra metálica mede 500 milímetros de comprimento e inicialmente sua distância até o contato é de 0,5 milímetros. Nessas condições, qual é o coeficiente de dilatação linear do material da barra? Então, nessa questão, observe que nós temos aqui o sistema que foi citado, onde a barra ela faz contato entre esses dois fios. Observe que aqui
Na temperatura de 20 graus Celsius, nós temos esse espaçamento que é de 0,5 milímetros. E a barra, quando sofre dilatação, o que acontece? Ela cresce esse 0,5 milímetros e encosta no outro contato e aciona o sistema de refrigeração. Isso aqui é uma dilatação linear, a fórmula é ΔL, L0, alfa, ΔT. E nesse caso aqui, observe que nós queremos determinar o valor de alfa. Então, nós temos aqui ΔL, que é 0,5, você vê aqui no texto. O comprimento inicial seria o comprimento da barra, 500 vezes o alfa. E aqui eu tenho a temperatura final, que vai ser atingida 90 menos 20 da inicial. Observe que aqui, então, nós temos 0,5, que é igual. 90 menos 20 é 70. Quando eu multiplico 70 por 500, eu tenho 35.000. Isso multiplica alfa. Agora, para isolar alfa, então eu tenho 5 10 a menos 1, que é o 0,5, por 3,5 10 a quarta. Então aqui eu preferi, em vez de colocar 35 10 ao cubo, eu já coloquei 3,5 10 a quarta. Quando eu divido 5 por 3,5, isso vai dar 1,43. E o 10 a quarta passa para o numerador, 10 a menos 4. E eu vou ter 10 a menos 5. Logo, o meu alfa ele é 1,43, 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, que a gente vê aqui na letra A. Você viu 5 questões de termologia aqui comigo, professor Carlos. E física a gente aprende fazendo exercícios e não fazendo resuminho. Então, todos os dias aqui no canal do Física Inbox você tem 5 questões para vir e praticar física, beleza? Se você gostou desse vídeo, então, você dá um like para nós, porque essa é a forma de você dizer para o YouTube que você gosta desses vídeos e que você quer receber mais vídeos desse projeto, tá ok? Então, foi muito bom ver você por aqui. Eu vou te esperar no nosso próximo vídeo de questões para aprender física.